então... Oi. Nossa. Eu sou o professor Souto, vamos falar... pode voltar. Eu sou o professor Souto, vamos falar de força eletrostática, a lei de Coulomb. Ó, é um pelo na minha boca. Nossa. Peraí. A lei de Coulomb é o seguinte. O que aconteceu? O Coulomb fez uma experiência com um equipamento chamado balança de torção. É simples, você aproximou de uma bolinha, igual eu acabei de fazer na aula passada, ele aproximou uma esfera metálica de uma outra esfera metálica e aí causou uma torção numa haste metálica lá. Então é simples. Na verdade ele detectou, resumindo, ele detectou a existência da força chamada força elétrica. Então, aqui resumindo, fazendo o seguinte, eu tenho aqui uma carga positiva e aqui outra carga positiva, tá? Aqui uma carga positiva, uma esfera positiva e aqui uma esfera carregada eletricamente, com excesso de elétrons esse aqui. Cargas de mesmo sinal, nós teremos as forças elétricas de repulsão, tá? Força elétrica de repulsão. Como essas cargas são pontuais, mesmo elas sendo pontuais, você vai sempre imaginar a distância entre elas pelo centro geométrico dessa carguinha. Então aqui você tem uma distância e essa distância é entre os centros dessa bolinha, tá? Aqui nós temos as duas cargas, elas estão dentro de um meio, né? De um determinado meio, e a partir daí nós vamos utilizar, né? O Coulomb utilizou uma constante do meio. Então nós teremos aqui uma constante de proporcionalidade entre a força, as cargas e a distância. Então ele relacionou aqui a força elétrica, né? A força elétrica é igual à constante de proporcionalidade ou a constante do meio, tá? Tem a constante do vácuo, a constante do ar. Ele usa mais, no vestibular, utiliza-se mais a constante no vácuo, né? Nós vamos já ver os valores e tudo. Aqui, essa carga 1, essa aqui eu vou chamar de carga 1 e essa eu vou chamar de carga 2. Então, o produto das cargas em módulo, vamos colocar aqui, Q1 vezes o módulo da carga Q2. Por que ele coloca módulo? Porque a gente nunca sabe, né, no referencial, qual vai ser o sentido, se é positivo ou negativo, porque nós sabemos muito bem na física que o positivo ou negativo depende do referencial, né? Dividido pela distância ao quadrado. Então eu digo que a força elétrica é diretamente proporcional à carga Q1, que também é diretamente proporcional à carga Q2, e é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Então, cuidado. A força elétrica, ela diminui, quando você aumenta a distância, a força elétrica diminui. Ela é inversamente proporcional, não à distância, mas ao quadrado da distância. Então, fica atento nisso. A força elétrica inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, resumindo, se eu dobro a distância, a força divide por 4. Então, de novo, se você dobrar a distância entre as cargas, se aqui ficar 2D, vamos fazer a conta? Se ficar, vamos chamar de uma força F' ou F'E, e aí ele fala para você, olha, eu vou dobrar a distância. O que acontece com a força? Você vai fazer 2D ao quadrado. O numerador continua o mesmo, né? K, módulo de Q1,
módulo de Q2, certo? E aí, eu sei que 2D ao quadrado vai dar, esse 2D ao quadrado vai ficar 4D ao quadrado. Então, olha lá, a força aqui era dividido por 1, né? Ó, aqui não é 1D ao quadrado? Agora ficou dividido por 4. Então, se eu dobrar a distância, a força fica dividida por 4, fica 4 vezes menor, né? E se eu diminuir se eu utilizar a metade da distância, o que você acha que vai acontecer? E agora, se eu pegar, vamos tirar isso aqui, se eu pegar aqui, agora a distância, metade do que era, o que vai acontecer, você acha? Vou fazer aqui, ó. Se agora a distância ficar sobre 2, né? Ao quadrado, quanto que vai dar isso? Né? Isso daqui vai dar d ao quadrado sobre 4, não é? Não é d ao quadrado sobre 4? Como eu tenho este numerador, repare numa coisa, ó. Este numerador aqui, ó, não é d ao quadrado sobre 4? Você conserva o numerador, vamos conservar o numerador, tá? Esse numerador continua o mesmo. E eu multiplico pelo inverso do denominador. Então fica 4 vezes d sobre d ao quadrado, tá? Então eu conservo o numerador, que é o k, etc e tal, módulo, módulo. Então eu digo que se a distância cair pela metade, a força fica multiplicada por 4, tá? Então essa é a fórmula de Coulomb, tá? Força elétrica constante, produto das cargas pela distância ao quadrado. Aqui nós temos a mesma distância. Qual é a diferença que vai ter agora? Agora as cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então nós temos aqui uma força de atração e aqui, como as cargas têm o mesmo sinal, força de repulsão, tá? É isso que a gente vai estar vendo agora daqui para frente. Turma, trabalhando com o gráfico da lei de Coulomb, nós temos aqui, né, uma curva hiperbólica. Desse jeito aqui, tá? Então, ele pergunta, qual é a força se você quadruplicar a distância? Então, a distância em metros e a força em newton, tá? Lembrando da unidade newton da força. Então aí eu faço a força elétrica, ela fica assim, né? A força F, vamos chamar aqui de F, que a força era F igual a 10 e passou a ser F'. Então o F fica constante eletrostática do meio, tá? Produto das cargas em módulo, vamos chamar de Q e Q', pela distância ao quadrado, que no caso é 1 ao quadrado. Certo? O F' vai ficar F', constante eletrostática do meio, as cargas continuam as mesmas, dividido pela distância agora, que é 4 ao quadrado, certo? Vou dividir as duas equações. Então, dividindo as duas equações, nós teremos F sobre F' igual, repare aqui, ó. O K é numerador, simplifico aqui, simplifico aqui, simplifico aqui. Não esqueça de colocar assim, que tem muita gente que erra. Claro, dá um trabalhinho, mas é melhor você fazer isso aqui. Ó, como é que fica? Então eu tenho, na verdade, o resultado é 1 dividido por 1/16, tá? Conserva o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então fica 16 sobre 1. Então eu sei que essa relação F
sobre F' vai dar 16. Tá? Como o F é igual a 10, eu vou colocar 10 aqui. Não era 10? O F' que eu quero saber, eu vou passar multiplicando. Ó. Vai ficar F' para cá. E o 16 vou passar dividindo. Tá? O 16 aqui que estava multiplicando, quando é numerador, passa dividindo. E aqui passa multiplicando. Ok? Então eu tenho que esse F' vai dar quanto? Vai dar, ó, dividido por 2 dá 5. Por 2 dá 8. Então é 5/8 de Newton. Tá? Então essa é a força quando eu quadrupliquei a distância. Tá? Turma, nós temos um exercício aqui, temos um triângulo equilátero qualquer, e ele pede a força resultante na carga 3. Aqui tem 3 esferinhas, ó, eletrizadas positivamente. Nossa, eu pondo plural no negócio é brincadeira, hein? 3 cargas eletrizadas positivamente, tá? E ele quer a resultante na carga 3. Na carga 3. Vamos ver o que acontece? Nós temos aqui, se é um triângulo equilátero, nós temos a mesma medida L, ok? Isso daí você lembra do triângulo equilátero. Outra coisa é que os ângulos internos são todos congruentes. Na geometria, só lembrando que congruência significa a mesma medida. Então, como a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, cada ângulo interno aí mede 60 graus, tá? Tudo isso você deveria saber. Para fazer esse exercício, eu que estou, né? Porque a única pergunta que tem, a única afirmação que tem é que é um triângulo equilátero e que ele quer a força resultante, que as cargas têm a mesma quantidade, as 3 esferas têm a mesma quantidade de carga e são positivas. Carga positiva com carga positiva, nós teremos uma repulsão. Então, nós temos uma força elétrica aqui, vou chamar de F simplesmente. Como a distância é a mesma e ela tem, então essa força F, vamos escrever aqui, essa força F, ela é constante eletrostática do meio, produto das cargas pela distância ao quadrado. Então eu vou escrever aqui, ó, L ao quadrado. Não vou colocar o módulo porque ela já está positiva mesmo, então deixa assim. Aqui nessa distância, ó, aqui essa carga 2 com a carga 3, nós temos também uma força de repulsão. E sabemos também que essas duas forças têm a mesma intensidade, tá? Então eu vou chamar de F também. Acontece que este ângulo aqui, ó, opostos pelo vértice, 60 graus. Vai me dizer que você não assistiu a aula de mecânica? Com certeza. Nós temos aqui, então, para acharmos a resultante, nós temos a regra, lembra da regra do paralelogramo? A lei dos cossenos? Tá lembrando? Tá lembrando da lei dos cossenos? Então eu tenho aqui, ó. Olha lá. Então, somando vetorialmente essas duas forças, nós temos aqui a força resultante, que seria essa daqui, tá? Então, essa daqui é a força resultante, que é o que ele está querendo. A força resultante na esferinha 3. Ok? Muito bem. Olha que bonito. Então, nós temos o seguinte, só dando uma simplificada aqui, que é a constante eletrostática, a carga ao quadrado pelo L ao quadrado. Certo? Turma, então nós vamos aplicar aqui, para achar o FR3, a lei dos cossenos. Então vai ficar FR, vou colocar FR só para não ficar muita coisa. FR ao quadrado vai ser F ao quadrado mais F
ao quadrado, né? Mais 2 vezes F vezes F vezes cosseno do ângulo entre eles, que é 60 graus. Tá? Com certeza, se você não entender isso aqui, você tem que assistir a aula de mecânica, né? Lei dos cossenos. Força resultante na mecânica, tá? A força resultante ao quadrado, nós temos aqui então 2 vezes F ao quadrado, mais o cosseno de 60 é meio, tá? Lá da trigonometria. E esse 2 com esse 2 eu vou cancelar. Então aqui ficou mais F ao quadrado, tá? Então nós teremos aqui 3F ao quadrado, certo? Ou seja, a força resultante, ao extrairmos a raiz quadrada, ficaria raiz de 3 vezes F. Então a resposta que eu tenho é raiz de 3, aí você encontraria, por exemplo, no Enem, uma alternativa assim. Raiz de 3, que multiplica K, que multiplica a carga ao quadrado, dividido pela medida do lado do triângulo equilátero ao quadrado. Então é isso. A força resultante, então, vai dar isso. Turma, a aula continua agora com campo elétrico associado a essa força elétrica, que são duas coisas que trabalham juntas, tá? Então, veja bem, eu tenho aqui uma carga chamada carga geradora. Por que carga geradora do quê? Essa carga, ela gera um campo de influência, chamado campo elétrico. Porque esta carga geradora ela pode ter carga positiva ou carga negativa. Ela gera um campo de influência. Tá? Não vamos estudar a situação do nêutron, né? Porque aí já entra em física quântica e tal. Então, a carga positiva é o seguinte. Se a carga geradora, você tem uma carga geradora de um campo, então nós temos aqui um campo de influência, tá? Imagina aqui, ó, uma região aqui do espaço, e eu vou aproximar uma carga de prova. Então eu pego aqui uma carguinha, essa carga de prova aqui que está aqui na minha mão. Tá? Então eu aproximei aqui a carga de prova, vamos chamar de Qzinho. Certo? Vamos até colocar na mesma forma da tampinha aqui, vai? Para ficar bem. Ok? Tá. Então, eu peguei essa tampinha e aproximei da carga geradora, né? Esse brilho aqui lembra do Shambhala? Então eu aproximei do Shambhala. Shambhala é a carga geradora, do brilho, né? Luz, brilho, tal, energia. Olha que bonito. Lembra do Shambhala? Aí o que acontece? Na hora que eu aproximo essa carga de prova, então aqui eu vou dar um nome, carga de prova. Carga de prova. É para medir, o campo de influência, que é o campo elétrico. Se essa carga geradora, né, for positiva, olha que interessante, né? E essa carga de prova também for positiva, nós teremos uma força de repulsão. Então, mais uma vez, a força de repulsão tem a ver com a distância entre elas. Então, ó, força de repulsão. Nós temos então uma força de repulsão, que é força elétrica, ok? Muito bem, então eu aproximei. Qual é essa força elétrica aí? Vai fazer o seguinte, ó. Essa força elétrica de repulsão, dividido pela quantidade de carga que ela tem, né? Isso é, na verdade, o campo elétrico, tá?
Então, campo elétrico, o conceito de campo elétrico é a força elétrica que age nesta carga Q. Então, a força elétrica sobre o Qzinho é o campo elétrico. Tá? Por incrível que pareça, qual é a fórmula do campo elétrico que age nessa carga de prova? Qual é a intensidade do campo elétrico que age nesta carga de prova? Vamos ver? Então, a intensidade do campo elétrico eu vou fazer. Como é força sobre carga, eu sei que a força é K, carga geradora Qzão, tá? Chamei aqui de Qzão. Carga de prova Qzinho sobre a distância ao quadrado. Dividido pelo Qzinho, que é a carga de prova. Essa carga aqui vai cancelar com essa carga aqui. Qual é a fórmula, então, do campo elétrico? Olha que interessante. O campo elétrico, deixa eu colocar para cá, ó. Colocar essa distância aqui embaixo para eu ter espaço aqui. A fórmula do campo elétrico vai ficar como? Constante eletrostática do meio, carga geradora pela distância ao quadrado, ok? Então essa é a fórmula do campo elétrico, que a gente precisa saber. Outra fórmula do campo elétrico é uma grandeza vetorial, tá? Já vou mostrar aqui, ó. A força elétrica é uma grandeza vetorial. O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Então eu vou trabalhar daqui a pouco com geometria envolvendo o campo elétrico. Então duas coisas que você precisa saber. O campo elétrico é força sobre carga de prova. E o campo elétrico é K, carga geradora sobre distância ao quadrado. Essas duas você precisa saber. Tá? É isso. Por enquanto é isso. Vamos fazer exercício envolvendo essa parte. Turma, nós temos o seguinte aqui, ó. Duas cargas de 10 microcoulomb. E eu quero saber, primeira situação, qual é o campo, né? Qual é o campo nesse ponto P? Campo elétrico. Então, vamos lembrar que campo elétrico é um campo de influência. O que acontece aqui, ó? Eu vou pegar o centro geométrico dessa carga aqui, tá? Ó. E aqui nós temos um campo elétrico, que é uma representação vetorial, de afastamento, porque essa carga ela é positiva. Então, o campo de influência num ponto P, repare que eu ainda não coloquei a carga de prova aqui, tá? Eu tenho um campo elétrico de influência, porque essa carga ela é positiva, certo? Essa carga também é positiva. Então aqui também nós vamos ter um campo elétrico de afastamento. Porque na física tudo é uma questão de referencial, né? Então aqui nós colocamos um campo elétrico também de afastamento, ok? Pronto. E aí nessa direção, né? Certo? Eu vou fazer exercício com isso para você ver. Muito bem. Esse campo elétrico, né? Esse campo elétrico, ele tem a ver com, claro, com a distância. Porque quanto maior a distância, vamos chamar aqui de D'. Como é que eu equaciono esse campo elétrico? Então aqui é o campo elétrico, vamos chamar de campo elétrico E, e aqui o E', vetorial. Tá? Vamos até mudar de cor. Como é que eu monto a fórmula do campo elétrico? Então, o campo elétrico é a constante eletrostática do meio vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Distância ao quadrado. O campo elétrico E' em módulo, né, porque esse é o módulo do campo elétrico, vai ser a constante vezes a carga geradora pela distância D' ao quadrado. Entende? Mais uma vez, se ele pedir para você o campo elétrico resultante, regra do paralelogramo,
vamos traçar uma paralela E e uma paralela E', e esse daqui seria o campo resultante. Mesmo cálculo que eu fiz com a força resultante no exercício anterior, né? Agora há pouco eu fiz na aula passada, em momentos passados. Então, também utilizaria aqui a mesma coisa, né? O ângulo alfa de abertura, ele daria esse ângulo aqui. Então esse ângulo também é alfa, né? Usaríamos a lei dos cossenos. Só uma ideia é que se você for colocar aqui valores, você faria a conta com distância, por exemplo, aqui igual a 1 metro, e a distância de linha igual a 2 metros, né? A constante eletrostática do meio, no vácuo, né? Se você pensar no vácuo, o vácuo vai ficar 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro por Coulomb ao quadrado, tá? Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Essa é a unidade da constante. Mas não precisa se preocupar com a unidade, porque ele vai dar no problema. Ele nunca vai... É muito difícil pedir para calcular essa constante, tá? Então eu colocaria aqui, por exemplo, para achar o campo elétrico, ficaria 9 vezes 10 a nona, tá? Eu não vou dar continuidade na conta, porque essas contas nós já fizemos várias vezes, né? Só vou deixar indicado. A carga geradora é 10 microcoulomb, então cuidado, é 10 vezes 10 a menos 6, porque o micro é 10 a menos 6, tá? E a distância no sistema internacional ficaria 1 ao quadrado. Se eu for calcular o E', eu vou usar a mesma coisa, 9 vezes 10 a nona, tá? A carga, que é 10 vezes 10 a menos 6, o 10 a menos 6, mais uma vez, por causa do micro, por causa do prefixo micro. Esse prefixo é o micro, né? Dividido por D' ao quadrado, que faria 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Aí a gente faria a conta normal. Tá? Aplicaria a lei dos cossenos e acharia o E. O que eu vou achar agora? Eu vou achar a relação... Né? Agora eu vou colocar a mesma situação, só que eu vou colocar aqui uma carga de prova para você ver. O que acontece na carga de prova, tá?